Seu Luiz, me fala seu nome, sua idade. Fala um pouco do senhor. Por exemplo, fala seu nome e sua idade. Vamos começar por aí. Meu nome é Luiz com Z, Carlos França Domingues. Eu tenho 94 anos, bem vividos, e estou viúvo há cerca de 10 anos, depois de ter ficado casado com uma mulher admirável, que foi minha esposa. Ficamos casados quase 60 anos. Sou morador aqui há 29 anos e, como eu disse, estou feliz aqui, de ter morado aqui. E, aliás, moro aqui por uma dessas coincidências, porque quando eu tinha uma firma de engenharia com meu irmão, nós começamos a fazer as instalações elétricas e hidráulicas desses prédios aqui. Uhum. Isso foi. Mas aí a firma do Rio, ela entrou em falência, e isso aqui ficou parado 17 anos. Isso. E nessa ocasião, antes de eles declararem falência deles, eles nos empurraram 4 apartamentos aqui. Uhum. 2 ficaram com meu irmão, 2 ficaram comigo. Depois desses 17 anos, então, outra firma do Rio, a Erevan, Sim. comprou o acervo, reformulou o projeto e tocou isso assim. O seu Luiz, qual é a sua patente, seu Luiz? Aí eu fui do Exército durante 30 e poucos anos, 33 anos, e cheguei até coronel. O Exército para mim foi uma grande escola, porque me deu a formação que meus pais na época não tinham condições. E lá eu fiz curso de educação física, fiz curso de técnica de ensino e, por último, de engenheiro. E tenho orgulho de dizer isso porque o IME, Instituto Militar de Engenharia, é uma escola de nível muito alto, semelhante ao ITA, que é da aeronáutica. Então, para mim foi isso uma coisa muito, muito boa, me capacitou na vida civil, prosseguir com o ensinamento que eu tive lá no Exército. Seu Luiz, morando tanto tempo no Ilhas Gregas, né, nesse condomínio, 29 anos, né, que o senhor mora aqui. 29 anos. Me conta um pouco a importância, né, qual a importância para o senhor de morar num condomínio há tanto tempo, né, com tantos vizinhos que o senhor conhece há tanto tempo. Me fala um pouco desse relacionamento que o senhor tem com os funcionários, que o senhor tem com os seus vizinhos. 29 anos, né? Eu tenho aqui amigos, muitos amigos. E quando eu fiquei viúvo, como eu disse, eu pensei em me mudar daqui. O apartamento era grande, eu tenho 4 filhos, mas todos eles já tinham tomado seu rumo. Eu pensei em me mudar para um apartamento menor. Mas aí eu pensei, eu vou deixar aqui tantos amigos que eu tenho, eu vou deixar aqui quase que um ambiente familiar que a gente desfruta aqui. E não só uma mordomia que eu tenho, porque eu tenho muito contato, sempre tive muito contato com os funcionários.
E os funcionários hoje me tratam como um pai, porque tudo que eles podem fazer, eles fazem por mim. Aliás, eu tenho 2 fatos muito interessantes para contar. Conta para nós, por favor. A contar. É um exemplo, é o nosso eletricista aqui, o João. O João era um simples funcionário da limpeza. Mas um funcionário exemplar, um funcionário que estava sempre disposto a fazer tudo, que aliás tem outros iguais a ele por aqui. Mas um dia eu cheguei para o João e disse assim: você é um bom funcionário, você não gostaria de ter uma profissão? Ele disse: eu gostaria de ter sido, de aprender eletricidade. Uhum. Eu encostei o João no eletricista que estava aqui, trabalhando nessa época, e o eletricista, então, ele foi aprendendo. 2 ou 3 anos depois, o eletricista saiu e o João se efetivou. Uhum. Efetivou aqui. Nesse meio tempo, eu fiz ele frequentar as aulas do Senai. O condomínio pagou e ele frequentou as aulas do Senai. E começou os primórdios da eletricidade. Mas depois eu vi o adiantamento dele, aí ele passou a fazer um curso de chaves contatoras. Uhum. E foi se desenvolvendo. Depois ele fez um curso do começo de eletrônica. Uhum. E ele foi se inteirando e cada vez mais progredindo na vida. Profissionalmente, né? Hoje ele é uma pessoa que conhece cada metro quadrado, cada centímetro quadrado aqui das instalações do condomínio. Esses dias eu tive uma conversa com ele e ele me disse o seguinte: Dr. Luiz, o senhor me estendeu a mão. E eu disse: e você agarrou ele firme, né? E ele é uma pessoa realmente que hoje está aqui e quebra qualquer galho na parte elétrica e hidráulica. Ele está, aliás, muito interessante, ele está abrindo o campo de ação dele e já está entrando em outras partes. Uhum. Aliás, uma coisa interessante, que quando, algum tempo atrás, tinha uma ideia de terceirizar o serviço, eu disse: pelo amor de Deus, nós levamos 20 e poucos anos para peneirar os elementos daqui da manutenção. Não vamos jogar isso fora. Uhum. Nós temos aqui uma mão de obra Preciosa, fabulosa, formada, né? Etc., honesto, que conhecem tudo direitinho aqui. Nós não podemos perder, isso é um patrimônio que nós formamos, que o condomínio formou. Então a gente não pode... E além dessa questão que é para o condomínio, mas tem esse cuidado com a pessoa, né? Que é com os funcionários. Esse cuidado que, por exemplo, esse condomínio sempre teve muito cuidado com os funcionários. Então, o senhor está dizendo, né, de curso que foi pago para os funcionários e que ele agarrou. Eu comentei, mas eu quero lembrar de novo, das aulas de alfabetização que era dada pela dona Terezinha. Então, o cuidado que tem este condomínio com os funcionários e quanto eles retribuem para o condomínio, né, assim, são funcionários felizes, gratos, né, assim, isso, assim, esse condomínio tem uma atmosfera, a gente chama de atmosfera espetacular, onde os condôminos cuidam dos funcionários e os funcionários cuidam dos condôminos. Para mim é muito nítido essa questão, né, assim, é muito... É muito essa troca entre os condôminos e os funcionários
é muito boa. Sim, E as duas partes lucram. sim. Isso é que é muito importante. As duas partes lucram. Porque a minha esposa deu aula aqui os primórdios assim de falar, de como se dirigir, mais uma civilização para eles. Aulas de E- história, eu lembro das aulas de história que tinham aqui. É, Sim. e eu tenho um outro funcionário aqui que também hoje me é extremamente grato, é o Lourenço, o pintor. Aham. O Lourenço, quando chegou aqui, recém-casado, e tinha tido o primeiro filho dele. E o Lourenço estava passando muita necessidade. Eu me lembro muito bem que a Terezinha, conversando com ele disse que a mulher dele estava com dificuldade de amamentação. E ele, então, estava numa situação muito ruim. E a Terezinha disse, então eu vou fazer o seguinte. Toda semana eu vou te dar 2 latas de leite para você amamentar o teu garoto. E assim foi. E nós... ele foi muito bem, o garoto se desenvolveu, ele é evangélico, no fim já teve 4 filhos. Ele progrediu. Eu cheguei e disse, qualquer dia eu vou cortar o negócio aí de você, porque você tem que parar. Aí ele disse, mas até hoje, é uma pessoa, são pessoas que eu admiro. Eu tenho um profundo respeito por eles, porque eles, como pessoas humanas, assim, as mentes valem muito mais do que muito condômino rico que tem aqui. Sim. Mas, seu Luiz, eu sou testemunha que não somente esses funcionários, mas como todo o corpo de funcionários tem um carinho muito grande ao Senhor, né? Um cuidado muito grande ao Senhor, e que também, até como o senhor foi síndico, conselheiro, isso foi estendido assim, a todo o condomínio, né? Os condôminos, os funcionários, colaboradores, através do Senhor, né? Cuidando do Senhor, tem um cuidado com todos os outros condôminos, na pessoa, porque o Senhor foi um síndico, assim, muito zeloso por todos. O seu Luiz, assim, o senhor mudou para cá, né? 29 anos atrás, foi um condômino, simples condômino durante um primeiro momento. Depois eu lembro que o senhor foi conselheiro, certo? O senhor primeiro foi conselheiro? Não, Foi direto primeiro eu fui do primeiro síndico que depois acabou saindo daqui do condomínio. Eu fui uma espécie de encarregado da manutenção. Ok. Depois entrou um outro síndico e nessa ocasião eu já era subsíndico. Sim. Essa pessoa, esse condômino, acabou mudando daqui e eu, como subsíndico, então, eu assumi a sindicância. Mas deixa eu fazer antes de falar da sindicância, o que levou o senhor a querer colaborar com a manutenção do condomínio? Eu sou engenheiro civil, minha formação. E eu sempre achei muito importante o problema da manutenção. Porque aqui no Brasil e em outros países que não são de primeiro mundo, as pessoas fazem as obras, mas como que a obra fosse eterna e não precisasse de manutenção. E aí as pessoas começam a menosprezar a manutenção, não dá a manutenção devida e a obra começa a se deteriorar.
Mas o que moveu o senhor a querer ajudar o condomínio? O que, assim, a disposição que o senhor teve de querer ajudar o coletivo. O que moveu o senhor? É o coletivo e é o individual. Sim, é verdade, o senhor tem razão. Porque o que acontece é o seguinte, eu quando mudei para cá, era meu único patrimônio. Uhum. Eu digo, ou eu cuido do meu patrimônio, né? Porque, de uma certa maneira, essa é a minha casa. Uhum. E eu preciso cuidar da minha casa. E como eu gostava de manutenção, eu então dei uma ênfase bastante grande a essa parte. Uhum. E eu cheguei a fazer um livreto aqui que não tinha um registro dos equipamentos que constam aqui, que o condomínio possuía. O que fazer deles, quais as características, etc. Então fui escrevendo, e isso durante 2 anos. E no final ficou um pequeno caderno, manual. Isso, caderno técnico o senhor criou. Um manual técnico que deu, vamos dizer assim, suporte não só a mim, mas os outros síndicos que vieram depois. Perfeito. E por que o senhor, sim, daí o senhor foi síndico, né? O senhor foi subsíndico, né? E foi síndico. O senhor ficou síndico quantos anos? 6 anos? Quanto tempo o senhor ficou mais até, O né? tempo total aqui entre as 2 ou 3 administrações foram 9 anos. 9 anos, 9 anos como síndico condômino, né, assim, e o senhor se envolvia bastante, né, assim, lembro que o senhor se envolveu bastante. E por que o senhor desejou ser síndico condômino, né, assim, o que levou o senhor a ser síndico, a cuidar? Nós estamos falando de tantas pessoas que moram nesse condomínio, esse condomínio é grande. O que impulsionou o senhor a desejar ser síndico? E por que o senhor gostou para ficar 9 anos? Gostei. As pessoas costumam dizer uma coisa que é uma verdade bem evidente. Você só faz um bom trabalho se você gostar daquilo que faz. Uhum. Uhum. Esse é que é o... Sim. Eu tinha me aposentado do Exército, né? E a firma de engenharia que eu possuía com meu irmão, nós, por razões do falecimento dele, eu acabei fechando a firma. E estava, de uma certa forma, assim, meio disponível. Uhum. Aí eu digo, por que não fazer eu me empenhar isso aqui? Me empenhei, gostei. Sim. Agora, não foi sempre um mar de rosas. Com certeza, com certeza. Aqui eu enfrentei vários condôminos, principalmente aqueles que tinham filhos adolescentes e filhos que não queriam respeitar as regras. Uhum. Foi uma batalha dura. Eu multei os filhos desses condôminos, eles reclamaram, eu não abri mão da multa, eles apelaram, a convenção dá essa oportunidade do condômino apelar, os condôminos apelaram, formaram uma comissão de outros condôminos, foram voto vencido, não aceitaram e levaram o assunto à Assembleia. Eu lembro. E a Assembleia decidiu que realmente a punição estava correta. Uhum. Bom, foi uma coisa assim traumática, mas isso foi muito bom porque demos o exemplo. Uhum. Esse foi o seu maior desafio? Essa questão disciplinar com os adolescentes? Nesses 9 anos como síndico? Os desafios aqui são constantes. Uhum. Não diria o maior desafio, porque o desafio aqui você tem aqui 210 apartamentos com uma população mais ou menos
5 pessoas, vamos dizer, você tem uma população aqui de 1000 pessoas. Sim. E 1000 pessoas, assim, de conviver juntas, sempre surgem problemas. E esses problemas é que no dia a dia eles aparecem. O senhor tem toda a razão, mas eu olhando o condomínio hoje, não somente o senhor, muitos condôminos continuam aqui por todo esse tempo e porque gostam do condomínio, né? Assim, então, assim, quantas pessoas moram aqui todos esses anos, que eu acho, isso também torna esse condomínio um pouco diferente, né? As pessoas gostam do condomínio, os funcionários gostam do condomínio, né? Assim, os prestadores de serviço gostam do condomínio. É um condomínio que ele tem uma atmosfera, ele tem algo aqui diferente, que é isso que eu estou... E o senhor falando, a gente percebe isso. Deixa eu lembrar uma história que o senhor foi, entre aspas, culpado, né? Assim, esse foi o primeiro condomínio a ter ISO. Conta um pouco para nós, ter ISO, ISO de qualidade, lembra que o senhor? Sim. Esse foi o primeiro condomínio do Brasil a ter ISO. Foi. E por que o senhor... não, vamos ter ISO no Ilhas Gregas. O que levou o senhor a... E nós estamos falando isso, eu nem lembro. Que ano foi, o senhor lembra, senhor Luiz? Foi mais ou menos por volta do ano 2000, mais ou menos. Tem um certificado lá, né? Tem. Tem. Hoje está na Por aí, administração. Então, vamos falar que seja 2000. Não, porque como eu disse, eu sempre achei que o condomínio poderia melhorar cada vez mais. Aham. E fizemos então fizemos um curso, tivemos assessoria, tivemos tudo, e conseguimos realmente, eu acho que condomínio residencial talvez fosse o único que obteve. Não, eu estou dizendo para o senhor que sim. A informação que eu tenho que foi o primeiro e que se mantém ainda o único condomínio que obteve ISO, né, de qualidade. E lá tinha todas as normas, aquele seu caderno que o senhor escreveu, né? Então, assim, foi utilizado todas as normas de manutenção. Foi um trabalho incrível ali que o senhor fez, né? E o senhor fez preocupado com o condomínio, né? Assim, essa questão, né? Assim, o senhor trouxe a sua experiência da indústria, da engenharia, que o ISO é importante para um lar, né? Para que o condomínio tivesse ISO. Então, assim, esse condomínio tem muitas histórias que envolvem o senhor. Tem muitas histórias que envolvem o senhor. Não, foi realmente, eu sempre fui atuante, porque eu prezo o condomínio, prezo o lugar em que eu vivo. Sim, Então isso para mim é importante. sim, sim. E infelizmente a administração após a minha, eles não cuidaram Uhum, uhum. e perderam a certificação. Sim, sim, sim. Perderam a certificação. Na verdade tinha que continuar, né, pagar a homologação, né? Teve até essa questão que, né? Posso ser franco? Pode, é para ser franco. Não foi questão de É. dinheiro. Tá. É que dá trabalho. Não, isso com certeza, não. Ninguém, olha, Isso dá trabalho. Dá um trabalho dá. danado de organização, de você cumprir aquelas determinações daquele negócio. E isso dá um trabalho das não conformidades, compreende? E isso aí não é para qualquer um. Concordo. Não concordo. que, se a pessoa, quem conhece a ISO 9001 que nós nos certificamos, sabe que isso é um trabalho diuturno. Uma coisa que dá trabalho, Sim, mas que dá resultado. sim. Tanto dá resultado, por que se dá na parte, vamos dizer assim, na parte empresarial, não vai dar na parte do condomínio? Dá. Agora, é preciso que a pessoa tenha amor por aquilo que faz e que goste daquilo, se empenhe em fazer aquilo. Você sabe que eu circulei, eu estou desde a manhã aqui, circulei o condomínio, conversei com os funcionários. Para mim é muito claro ver o senhor em vários lugares do condomínio, né? Assim, várias coisas têm a sua mão aqui nesse condomínio. O senhor incentivaria mais condôminos serem síndicos? O senhor acha assim? O senhor incentivaria? Não, uma palavra de incentivo. O senhor
Acha que condôminos, que são moradores, que têm sua vida em casa ou no trabalho, o senhor incentivaria eles a serem síndicos? Isso é muito pessoal. Aham. Porque você, para ser síndico, você precisa, aqui no caso, é um condomínio relativamente grande, como eu Sim. disse, com uma população de 1.000 pessoas, são 6 prédios. Uhum. Aqui nós temos quase toda a mão de obra aqui é própria, a não ser a segurança que é terceirizada, o resto tudo é mão de obra própria. Aham. Então precisa uma dedicação. Então precisa de uma pessoa que goste de fazer isso. Eu não sei se muita gente estará, vamos dizer assim, disposta a fazer isso. Uhum. Uhum. Porque o interessante é o seguinte, eu frequento, são coisas, eu frequento 2 cursos de palestras Aham. ali. Apesar da minha idade, eu frequento e quando eu vou para esses cursos, 95% são mulheres. Tem um dos cursos que são 40 mulheres e eu sou o único homem que frequenta aquilo lá. Aí eu fico me perguntando, mas por quê? Por que isso, né? Não sei, os homens, depois que se aposentam, querem ficar em casa, sentado num sofá, Vendo TV? se emburrecendo numa Aham. TV, né? Sem querer escutar coisas novas, ver coisas novas, etc. Então, esse é que é o problema. Os homens não sei se estão tão dispostos a sacrificar e evoluir. Ok, Porque, ok. porque você, como síndico, você tem que estar evoluindo continuamente. Uhum. Porque eu costumo dizer que o síndico tem que ser polivalente. Ele tem que conhecer um pouco de engenharia, tem que conhecer um pouco de relações humanas, ele tem que conhecer um pouco de psicologia, Sim? né? 1000 pessoas? E quer saber o problema também um pouco da legislação que está fazendo. Aham. E das novidades que estão aparecendo todo dia. Sim, sim. O camarada tem que se manter atualizado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como conselheiro, o senhor também foi conselheiro. Qual que é o papel? O que o senhor fazia como conselheiro no condomínio? Qual era a sua atuação? Ora, o meu papel como condomínio, como conselheiro no condomínio, atualmente está muito limitado. Porque eu já estou com 94 anos e, graças a Deus, a minha saúde é boa. Mas a minha audição está muito prejudicada. Mas assim, ok. Mas eu assim, tenho muita dificuldade, principalmente nessas sessões virtuais. não, isso eu entendo. Isso para mim, eu perco, tanto é que eu sento ao lado do Rodrigo e o Rodrigo fica me dando as dicas. Mas assim, bom, deixa eu voltar nessa questão do conselho, né? O senhor como conselheiro, análise das contas, o senhor sempre analisou as contas. Ah, sim. Né? Assim, né? O senhor foi muito rigoroso, né? O senhor, estou querendo mais assim, o papel, o que o senhor fazia ali como conselheiro? O senhor sempre olhava as contas no detalhe, nos centavos, né? Eu lembro das suas planilhas, né? Nas suas folhas quadriculadas, que o senhor, na ponta do lápis, né? O senhor controlava ali Sim. todas as despesas do condomínio. Certo. Eu controlava e tudo. A única coisa que eu sinto que me faltou foi uma formação assim mais financeira, mais contábil financeira.
que essa quase que eu não tive. Ah, mas aqui isso Mas se formou. Isso eu passei para manager. Não, tá bom, tá bom. Mas isso aqui isso se E formou. passei para manager e não me arrependo. Não, ok, não. Sou grato pela confiança. Não, porque na última conselho aqui, achei interessante que a Cristiane chegou para mim, para nós, e disse, mas vocês assinam essa prestação de contas? Eu digo, olha, depois de 20 e tantos anos eu assino embaixo em confiança com a da manager. Eu tenho confiança dela, eu estou assinando por confiança. Não, sou grato e a gente retribui a confiança, né? Não, mas é verdade. Criou-se uma confiança, assim, no sentido de lisura da parte de vocês, compreende? De prestação de contas, etc. Então, eu tenho outras áreas que eu estou meio com o pé atrás, mas na parte contábil eu estou perfeitamente seguro. Como é a sindicância profissional, que até essa a área que o senhor, né, fica assim meio preocupado. Isso. Certo? Não, né? Tô só. Eu pessoalmente acho que o condomínio tem que escolher o que ele prefere, né? Se ele prefere ter síndico profissional, síndico condomínio, tem vantagem e desvantagem, cada condomínio tem que escolher, né? Assim, e entrevistar o senhor como síndico condomínio, na sua experiência como foi. É isso que eu estava querendo comentar aqui. Deixa eu falar uma outra coisa, podemos bater um outro assunto? Vamos falar sobre outro assunto. O senhor entrou nesse condomínio com 60 anos, né? Mais ou menos, posso falar isso? O senhor entrou nesse condomínio com 60 anos? Mais ou menos? Sim, um pouco, 60 e poucos anos, 63 anos. Eu conheci o senhor com 60 e poucos anos, né? Assim, E o condomínio, ele continua quase a mesma coisa, o condomínio, e o senhor mudou, né? O senhor mudou. O que o senhor espera, né, de um condomínio para a sua idade hoje? O que o senhor gostaria, o que o senhor gosta nesse condomínio e o que o senhor gostaria de ter nesse condomínio? Né, assim, esse condomínio já teve casais com filhos, então vamos ter crianças, vamos ter filhos, ter playground. E agora o senhor está, né, o senhor como síndico, né, o senhor falou dos adolescentes, né, esse condomínio atendia síndicos, condôminos com filhos adolescentes, e hoje, né, o senhor lidava com eles, e hoje o senhor é uma pessoa, eu vou classificar como feliz na terceira idade, se me permitir assim, né, senador? Eu já estou até na quarta idade. Não, assim, feliz na terceira idade. E esse condomínio, o que o senhor gostaria, o que o senhor gosta que tem hoje e o que o senhor gostaria que tivesse? Para o senhor, né? Não, para mim o condomínio atende às minhas necessidades. Por quê? Nós dispomos aqui, primeiro, de uma área ajardinada bem grande. Uma concepção aqui desses jardins foi muito boa. E isso assim, essa área jardinada traz um quê? Porque apesar de ser 6 prédios, o jardim engloba todos eles. Então você pode caminhar, você não precisa ir para a rua para caminhar. Como pessoa idosa, você pode caminhar aqui dentro e num ambiente gostoso. Você tem aqui, vamos dizer, é muito bom caminhar e ver um jardim bem cuidado e tudo. Depois você tem aqui um bom sala de ginástica, eu diria uma academia, uma mini academia muito boa, os aparelhos bons, etc. E isso tem uma pista de Cooper hoje em recuperação, mas foi muito utilizada. Então, eu estou entendendo que o senhor levantando 3 pontos, o senhor levantou 3 pontos importantes para um condomínio atender a uma terceira idade. Então, condomínio que dê para andar, caminhar, né? Condomínio que seja agradável para ver, né? Paisagismo bem cuidado, seja agradável, e uma academia que possa atender às suas necessidades, né? Então, estou entendendo que para os senhores 3 pontos são importantes, né? Assim,
Posso levantar um outro ponto? Que o senhor eu, falou, e eu, assim, só para, o senhor já até comentou, que é o cuidado que os funcionários têm com o senhor. Que eu acho... sim, os cuidados, os funcionários são solícitos, muito solícitos, e não só e eu englobaria também a parte, uma coisa boa que tem esse condomínio, é que tem aqui uma administração local Sim, que dá uma assistência imediata a você. concordo perfeitamente. Isso aqui é muito bom, etc. Aquele escritório que tem aí embaixo no subsolo é fantástico. E eu fico muito contente porque eu melhorei bem aquilo. Aquilo Sim. era um porão de guardar coisa. Sim, E hoje é um lugar até agradável. Sim. Só não é mais porque não tem uma iluminação direta, mas tem uma boa sala de reuniões, etc. Que foi motivo de muita briga com o conselho que eu tive naquela época. Muita eu briga. lembro, eu lembro. Queriam me processar por eu ter feito uma sala de ginástica de reuniões e envidraçar aquela sala. Disseram que eu estava modificando a estética do prédio, etc. E era possível de ser, como é que se diz, de ser responsável pela alteração do coisa. Bom, mas deixa Ok. para lá. Seu Luiz, eu queria agradecer, assim, agradecer pelo seu tempo, agradecer por o senhor ter compartilhado conosco a sua história. Queria agradecer em nome do condomínio, se me permitir assim, toda a sua dedicação como condômino, como morador, como conselho e como síndico. Eu queria agradecer ao senhor. Então, isso é o que eu tinha para falar. Fora vídeo, eu queria dizer que o senhor tem uma pessoa que eu gosto muito. O senhor sabe Não, disso, a gente você tem uma sempre- relação você muito, sempre- né, assim... Sempre me distinguiu muito, etc. Sempre atendeu aliás, por falar nisso, depois nós vamos ter uma conversa. Podemos ter. Não, não, e assim, e a manager, ela parte do crescimento dela, eu devo ao senhor. Eu devo o que eu aprendi com o senhor, né, assim, convivendo aqui. Então, assim, sou grato. Estou aqui para dizer que eu sou grato, né, assim, o senhor foi muito importante para mim e para a empresa. Ok? Isso, fora vídeo, eu estou falando aqui, é uma conversa, eu e o senhor, né, assim, e, assim, Sempre nos entendemos bem. tem um carinho, assim, muito grande pelo senhor. E eu sei que, e eu admiro na manager, é que vocês estão sempre inovando. Isso é bom. Sim, sim. Isso é bom. Vocês estão sempre inovando, querendo melhorar o serviço, etc. Isso é muito bom. Então, senhor Luiz, Vocês, vamos dizer assim, acho que são o exemplo. Eu tenho um pequeno apartamento aí e eu vejo que a dinâmica, compreende, da administradora com o condomínio é outra completamente uma outra diferente. relação, né? Na verdade, isso, e o senhor conhece bem o que o senhor está falando, só comparando um outro condomínio com este condomínio e uma outra administradora que não vem ao caso. Mas essa questão da gente se relacionar com o condômino, com os colaboradores, com o prestador de serviço, isso está no nosso DNA. Isso a gente aprendeu com os nossos clientes e o senhor faz parte disso, é isso que eu estou, né? Assim, esse cuidado, esse amor que a gente vem trazendo, o senhor faz parte. Bom, eu queria de verdade agradecer, assim, né, meu papel, eu queria, estou à disposição para conversar com o senhor quando você quiser, né, quando o senhor quiser, mas eu queria agradecer. Tá, muito obrigado. Meu papel hoje era agradecer mesmo. Eu também considero você um amigo e tenho o maior respeito e acho que você está no caminho certo. Tá Pode joia. ir em frente que você está no caminho certo. Não, tá já. Obrigado mesmo, seu Luiz. Obrigado, tá bom?